Bom dia, boa tarde para todo mundo, boa noite, boa madrugada, bom treino, bom qualquer coisa que tu esteja fazendo enquanto nos escuta. Acharam que a gente tinha parado, acharam que a gente tinha desistido, acharam. Eu também achei, talvez, não sei. Levei todos os materiais para a praia para gravar e nós não gravamos nada em nenhum momento da praia. Então, estamos aqui, eu e Guilherme Kurtz, mais uma vez para falar, dissertar sobre corrida de rua, sobre atletismo, sobre qualquer assunto pertinente desse maravilhoso esporte. Bom dia, boa tarde, ou é bom dia para nós, né? Estamos gravando de manhã. Bom dia, Guilherme, como é que estás? Isso aí, bom dia. Fala galera que estão nos escutando. Quase paramos depois de 5 episódios, mas voltamos aí, 2025, iniciando com tudo para todos, para nós também, né? Começo de ano, novos objetivos, novos planos e vamos em busca aí das nossas metas, principalmente na corrida, né? Já fiz meu calendário, o Paulinho sei que também já tem os objetivos dele. E se você que está escutando ainda não fez, está na hora de fazer seus objetivos aí até pelo menos metade do ano, né? Eu fiz até agosto ali, depois eu penso o restinho. Mas eu sei que É tu já tem um objetivo para setembro, outubro ali, então, né? O teu é um pouquinho mais extenso. o meu calendário já está pronto até o dia 12 12, como dizem os cariocas, até o dia 12 de outubro. Uh, Na verdade, não 100% pronto, né? Porque o grande objetivo está lá no dia 12 de outubro, mas até lá a gente vai correr muita rústica aí, vai correr umas meia maratona no meio do caminho, vai encaixar aí durante a preparação, né? Mas meu primeiro objetivo agora, talvez de forma precoce, me inscrevi na empolgação. Vou correr no dia 9 agora, falta um pouquinho menos de um mês, aí vou correr no dia 9 de fevereiro. A Maratona do Vinho, né? Os 7 quilômetros da Maratona do Vinho, uma prova pesadíssima, uma prova dificílima, em Bento Gonçalves, mas vou correr. É bom para abrir a temporada, assim, fazendo uma forcinha, fazendo. Vendo que daqui uns meses vai ficar tudo bem. É bom, é bom. Ter objetivos. Tem gente que funciona muito com objetivos mais próximos. Eu Eu preciso ter objetivos. Se eu não tenho assim uma competição em vista, uma meta, parece que não vai, não que não vá, e vai, né? Mas tu precisa para se motivar, assim, ter aquele objetivo. Olha, em março eu vou correr tal prova. Então, agora esses 2 meses focar para isso e assim vai. Eu acho que se a gente não só treinar e não ter nada em mente, eu acho que falta motivação de tu acordar aquele dia difícil e se superar. Eu acho que é sempre importante, né, os corredores, os atletas, né, colocarem objetivos para que aquilo ali torne que o treino tenha algum sentido. Senão, sofre no treino, tu, por que que eu vou sofrer aqui? Vou parar, não tem nada em mente, vai, vai. Até para nós, né, que profissionais, acho que é importante ter objetivos presentes, e não é isso. Vai desmotivando, a rotina vai pesando e tu vai cansando aquilo ali, né? Eu até a gente conversou antes de começar o episódio, já que a gente não traçou nenhuma pauta para falar hoje, né? Assim, nada de especial, até porque estamos aí numa intertemporada e agora acho que se tiver alguma coisa, está tendo alguma coisa indoor, né? No hemisfério norte, mas pouca coisa, pouca competição, assim, aqui no Brasil, principalmente na região. E como tu falou, né, alguns episódios, o episódio que nós ficamos mais divagando, assim, foi um dos episódios que a galera mais curtiu, não teve uma pauta a ser seguida, a gente ficou aqui tecendo teses aqui e a galera curtiu. Eu já queria, vamos abordar um assunto que me veio em mente quando tu estava falando, como é que foi essa primeira semana, essas 2 primeiras semanas de treino aí, estamos na metade da segunda semana de treino, mas como é que foi voltar à realidade depois das férias, tipo, a realidade de um atleta profissional, né? Voltando depois das férias, e depois eu falo um pouquinho de como é que foi a realidade do atleta amador aqui voltar depois das férias, né? Até no terceiro dia de retorno, eu retornei segunda-feira passada, no dia 6 de janeiro, né? No dia 9 vi meu treinador e até ele tava falando assim, como às vezes o amador, ele quer voltar muito rápido, sabe? Coisas que, pelo menos eu, né? Eu me uso como exemplo. Esse retorno não tem uma pressa de estar bem logo, até nem quero estar bem logo, porque eu quero estar bem no momento certo, sabe? E ele até disse que me usou de exemplo alguns atletas amadores dele, dizer, olha, o Curtis ficou 15 dias descansando.
voltou agora. Então, assim, ó, se tem uma semana de descanso, se você tem 10, se você tem 15, descansa esses 10, esses 15 essa semana. Descansa, não pensa em corrida. Ou, quer trotar, trota lá um dia, meia hora, 40 minutos, de boa. Mas, assim, descansa. É importante o descanso. O descanso também é treino. E nós, né, eu digo assim, nós, no contexto geral, assim, atletas profissionais, respeita muito o descanso, porque é tão difícil o ano inteiro de treinar, 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 que o descanso é fundamental, né? Não a parte física também, mas a parte mental, de tu acordar, saber que não precisa treinar, de saber que o dia vai ser sem uma rotina, sem horário, dá para almoçar 3 da tarde, 6 da tarde, né? E como tu sabe que aconteceu nessas minhas férias. E isso é muito importante, né? De aproveitar esse momento que é para descansar. E quando volta, eu sou muito assim, por etapas. É quando volta ali, dia 6, voltei. Não, agora voltei. Voltei a comer bem, voltei a ter minha rotina, voltei a dormir bem. E é isso, eu não tenho uma pressa, né? Os primeiros dias, como se eu fiquei 15 dias parado. Então, o primeiro dia eu rodei 40 minutos a 5 por quilômetro. Eu tava 15 dias sem correr. Na terça-feira eu acordei com os quadríceps todo doloridos, 40 minutos a 5 por quilômetro. Então, assim, o corpo, ele tem que ter uma paciência para ele ir, né, relembrando aquilo ali. Mas o que eu me surpreendo um pouco, né, assim, como o corpo, eu acredito que tem uma memória muito forte, assim, da questão do treino, porque domingo eu rodei num percurso aqui já em Passo Fundo, que tem sobe e desce, né, o São Brás, e já foi um ritmo bem bom, segurando muito, assim, só rodando, rodando, rodando. E parecia que eu já tava, assim, pô, parecia que eu já tô treinando há 2, 3 meses, sabe? Uma semana já parece que eu já voltei, sabe? Até domingo acabou o treino, eu falei, não, voltei mesmo agora. E daí tu já percebe que tá de volta, que aquelas férias já aconteceram, que o corpo já tá relembrando e já faz os planos pro ano, né? Então é mais ou menos isso, assim. A gente, por exemplo, tem objetivos muito traçados de janeiro e fevereiro, normalmente só treinar, porque aqui no Brasil a gente não tem um calendário como no resto do mundo, que tem cross country, que tem corrida, o campeonatos indoor. Nós não temos aqui, que eu acho um erro, né? Eu acho que se nós temos o Mundial de Atletismo numa data para o mundo todo, se nós temos a classificatória padrão para o mundo todo, eu não vejo por que nós não seguimos o padrão dos europeus e dos americanos. Porque se eles fazem todo um circuito de cross-country ali em dezembro, janeiro, e corridas indoor também, que a gente não tem aqui nenhuma pista indoor no Brasil, tudo bem, né? O indoor até dá para descontar, mas o sistema do cross-country tinha que ter aqui para nós. Tem que seguir o padrão de que dá certo. Se o europeu e o americano fazem isso e dá certo, tem que seguir no Brasil. E não é feito. O cross-country nem teve agora no final do ano. Agora, começo do ano também não vai ter, pelo que eu sei, vai ser só em novembro o cross country tá no calendário da confederação. Algumas coisas assim que acaba que a gente, como não tem nenhum objetivo nesse momento, aí eu uso, né? Janeiro, fevereiro, treino, 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 nem penso em competição. E aí lá por março já começa a pensar em competição, né? Fazer uns treinos mais voltados, mas nesse momento assim é muita calma, muita paciência de saber que tu vai fazer uma base, um geralzão, né? Tem muito brasileiro que começa bem antes, começa uma base lá em outubro, novembro. O que eu me pergunto às vezes por que, se a gente não tem essa temporada indoor, Calendário. eu não vejo por que começar tão cedo, né? Ah, claro, o que acontece? Às vezes o calendário das provas de pista, ela acaba bem cedo no Brasil, acaba às vezes em agosto, setembro. E aí o pessoal começa uma base mais cedo porque não tem o que fazer, né? Um lançador, tá? Vamos botar aí um lançador, um arremessador. No momento que acaba a temporada de pista, ele não tem mais o que fazer. Ele não é que nem nós, corrida de meio fundo e fundo, que tu consegue ainda, acabou a temporada de pista, vou correr umas rústicas aqui até o final do ano, vou arrastar aqui o que der para parar e recomeçar em janeiro. Eles não, então até, né, é razoável isso. Mas é difícil, porque daí tu começa muito cedo, a temporada tá cada vez mais longas as temporadas, porque, por exemplo, esse ano o Mundial vai ser em setembro. A gente vai ter o Mundial de Outdoor em setembro, no Japão, e nós temos o Mundial de Corrida de Rua também em setembro. E aí, se tu pensa começar muito cedo, é muito difícil tu ficar bem o ano inteiro até setembro. Por isso que eu digo,
não quero estar bem já, né? Porque senão é muito difícil tu segurar essa parte de estar bem muito tempo. Tem que fazer 2 picos no fim. Para competir bem ali, abril, maio, tentar, né, dar ali uma descansada. E agosto, que é o Troféu Brasil, setembro, que é o Mundial, né? Se tudo der certo. E fazer essas estratégias, porque realmente, assim, não tem como tu seguir lá em cima durante tanto tempo, e isso principalmente fisicamente, né? O corpo não. Tu não consegue ficar dando paulada e treinando forte durante tanto tempo, são 9 meses. E aí, quem começa muito cedo, às vezes paga o preço, né? Tu começou em outubro ali a base. É quase um ano de tu ali sofrendo, treinando forte. Mas é essa coisa do Brasil, né? A gente está afastado dos grandes centros. As competições aqui também são bem escassas. A gente vai ter uma competição bacana no Brasil, ali 30 de março, que é um troféu Ademar Ferreira da Silva, se eu não me engano, que muitos atletas hoje no Brasil vão competir. Mas a gente tem poucas provas boas, né? A gente tem que selecionar a dedo. E aí quem pode tem que sair do Brasil, né? Quem pode, assim, tem condições, né, financeiras principalmente, tem que sair e buscar competições fora, porque a gente falou no episódio, né? As grandes marcas, principalmente dos fundistas do Brasil, todas foram feitas fora. Todas. A melhor marca do Marilson, do Ederson Vilela, da Altobelli. O feminino, mesma coisa, né? Da Carmen. Todas foram feitas fora do Brasil. E aí é isso. Se tu não correr fora, um exemplo é agora, teve domingo, nós estamos falando hoje no dia 14 de janeiro. Domingo teve um 10 quilômetros em Valência, o Paulinho conhece lá. Eu não sei se o percurso é parecido com o da maratona, né? No caso, a altimetria e tal. Absurdo, né? O que aconteceu lá. O negócio assim. Eu vi um vídeo dos caras chegando com 29, 29, baixinho. Os caras, tipo, sei lá, deve ter sido 50, sabe? 60. Tipo assim, muita gente chegando com 29 baixo. 29 baixo no Brasil, acho que ninguém correu, né? Claro, o percurso lá deve ser maravilhoso. No Brasil nós não temos tantos percursos rápidos assim. Mas na questão de volume de pessoas, pô, tá louco, cara. Olha, É, da se a gente pegar quantidade tira a qualidade. exato, olha quantos baixaram de 30. Deve ser 100, mais de 100 atletas. Estou chutando, mas deve ser pelo vídeo que eu vi, sabe? A melhor mulher correu 29. E aí é muita gente, porra, reunida que a gente não tem no Brasil, né? Voltando nesse ponto, assim, a gente não tem no Brasil esse volume que proporciona grandes marcas. A mesma coisa São Silvestre, né? Que aconteceu em dezembro, a gente fala depois com calma. Mas a gente não tem um volume grande de grandes atletas competindo, né? E aí a São Silvestre há anos, tu assiste sem uma emoção, né? Eu acho que Uhum. dos últimos anos, a mais emocionante ali foi a do Danielzinho, né? Que até o final acho que tinha 3 juntos, ele, um boliviano e mais um atleta. Ali eles foram. Mas normalmente é isso, é 2, 3 que desgarram, vão. O feminino mesmo. O feminino eu acho que é menos competitivo ainda, né? Sempre tem alguma africana que vai e já sai forte e se destaca e ganha a prova, e o espectador na Globo ali acaba desanimando um pouco Exato. assistindo, né? Não tem aquela emoção. É, tu falou ali antes ali, tu tava, não quis te interromper, mas aí enquanto tu falava, eu fui atrás da informação aqui. Tu falou, né, as pessoas que correram abaixo de 30 minutos, né, nos 10 quilômetros de Valência, agora que foi no dia 12 de janeiro. A posição 151, que foi o Sean Hogan, correu 30:00. Eu No errei ainda. masculino. No masculino, né? E no feminino, deixa eu ver aqui. No feminino, 4 mulheres baixaram de 30 e vamos botar aí, sei lá, abaixo de 30, sei lá, 2. 34, 32 é um 32. bom. Abaixo de 32 não foram tantas assim, abaixo de 32 foram, deixa eu voltar aqui, 21 abaixo de 32. Mas se tu for botar assim, uma realidade brasileira, por exemplo, que é o 35, até tem bastante tempo que ninguém corre 35, né? Foram 92 mulheres que baixaram de 35. Então, assim, é bem discrepante, é bem diferente, né? É uma prova extremamente forte. E
E a gente viu. Esses dias eu te mandei um vídeo também no Instagram ali que era uma chegada numa prova na França, que a galera tava correndo abaixo de 30 também, tipo assim, muita gente, a galera tudo chegando, caindo um por cima do outro, assim, e era tipo centenas de pessoas também correndo abaixo de 30 numa prova de 10 quilômetros, então é muito doido, assim, a quantidade, né, da quantidade tu acaba tirando a qualidade, porque no Brasil aqui, se o cara correr 30 a 0, né, a gente pode usar o exemplo agora, tu falou, né, de questões de provas planas e rápidas no Brasil, nós tivemos agora em dezembro, foi no mesmo dia de Valência, né? Tu correu aqui em Porto Alegre o circuito da Caixa, que era uma prova que já foi o circuito mais forte do Brasil, um circuito com muita premiação em dinheiro. Hoje em dia a premiação em dinheiro já não lembro qual era a premiação de cabeça, mas não é uma premiação tão alta quanto já foi. E tu ganhou a prova com 31. 30-34, acho que foi oficial. E então, tipo assim, já mostra que é uma prova que, né, isso na Europa, com um percurso plano, com um clima rápido, não tava frio, não tava com um clima agradável para correr, mas mostra, né, a diferença que uma das provas mais rápidas no Brasil se ganha, né, correndo ali 30, alguma coisinha. E lá fora o cara ganhou com 26 e pouco, então assim, é muita diferença, né? Mas Só um parêntese sobre o feminino. No ano passado a gente teve 3 mulheres no Brasil correndo abaixo de 35 na rua. Foi a Mirella, a Tati, a Tatiane do obstáculo e a Núbia, né? Elas correram 34. Mas só 3, né? Abaixo de 35. Depois, na casa de 35, tivemos mais 4 atletas. Mas comparado, né, com essas provas de fora, realmente, né? Tanto o masculino quanto o feminino, isso não. A gente não tá criticando ninguém aqui. A gente tá dizendo só da discrepância que é, né? Comparar os resultados de fora, igual 151 homens baixaram de 30, né? O ranking, eu não sei, corrida de rua, deixa eu ver se eu acho corrida de rua aqui, o masculino, qual que foi o melhor atleta do Brasil. A gente tem poucas provas aferidas, temos no Brasil, né, com o Permit. Nós tivemos só 2 atletas baixando de 30. O Jonatas correu 29,33 ano passado em Paris, não sei que prova é essa. E o Fábio correu em São Paulo 29,37. Mas só os 2. Então, isso mostra, né, que a gente está numa distância grande aí do pessoal de fora. E também tem a questão da dificuldade de irmos, um atleta do Brasil ir lá correr em Valência, uma prova dessas, né? Acho que se tivessem atletas indo lá, com certeza correriam bem. Mas a gente tem essa questão da distância e dos custos que impede aí muita gente boa de estar indo correr essas provas. E se for, tem que selecionar muito bem a prova que vai, né? E aí é mais os maratonistas que vão para fora e vão lá, corre a maratona e já voltam. Não tem a possibilidade de ficar lá e selecionar. Então, são muitos fatores que fazem. A gente não pode criticar assim de uma forma igual comparar a Corrida dos Reis domingo, que é uma das provas que melhor paga aí no Brasil, é a prova mais curta, 10 quilômetros, que é no Mato Grosso, né? Comparar os resultados com Valência. Tipo, porque a Corrida dos Reis, o primeiro homem correu 29. E lá em Valência correram 26. Mas é água para o vinho. É 30 graus em Mato Grosso. É uma altimetria violenta lá, a prova sobe até o final. Não tem como comparar, né? O atleta, às vezes, olha o atleta, não, a pessoa ali do amador. Instagram olha o número e fala, putz, mas olha só, cara, o melhor brasileiro correu 29 alto aqui na Corrida dos Reis e lá os caras correram 26, mas aqui não dá para comparar, né? Mas o que dá para comparar, acho que é a pista, que sim, né? Estamos muito distantes do resto do mundo na questão do meio fundo e fundo, e cada vez mais, infelizmente. E aí é coisas que, né, temos que tentar achar respostas se o que acontece, se os treinamentos mudaram, ou se é realmente essa junção de atletas bons nos locais certos que faz ter o resultado, né? Se o Brasil ficou parado nesse sentido de estar estagnado na questão de competições boas, na questão de treinamento, na questão de investimentos, principalmente, né? Então são muitas perguntas que a gente talvez não tenha respostas para isso. É complexo. É uma situação muito complexa, né? Tipo, é tudo um sistema, né? Mas a gente
a gente acabou indo pro lado competitivo da coisa e já falando, né, de traçar os objetivos, lá que a gente começou esse assunto há uns 10 minutos atrás, falando sobre as férias e sobre essa retomada, né, dos corredores. E eu passei ali, né, a gente passou junto, sei lá, 7, 8 dias, 10 dias dessas férias, menos, acho que uma semana a gente ficou junto das férias. E as minhas férias, elas foram divididas em 2 períodos. Eu fiquei uma semana parado depois da maratona lá, aí retornei. Quando eu retornei para o Brasil, corri 3 semaninhas ali e foi horrível, eu não queria correr de jeito nenhum, eu fui realmente na disciplina mesmo, sei lá, tem que fazer, é isso e tal, correr aquelas 3 semanas sabendo que ia correr 3 semanas para parar mais uma semana, mas fiz. E aí parei mais uma semana ali, quando a gente estava junto, descansando e outras coisas. E sabe que quando eu retornei na segunda-feira, mais ou menos a sensação, assim, foi muito parecida. Na segunda-feira eu saí também para rodar 40 minutinhos, mas como a gente acaba tendo, né, trabalha com isso também, com o treinamento, e na segunda-feira é um dia que a gente roda com os alunos, né, aqui na assessoria, e aí acabou que eu acabei rodando uma horinha, levinho ali, 5h20, 5h30, e acabei rodando uma horinha. E sabe que no outro dia eu fiquei com muita dor no psoas aqui, meio adutor, meio psoas, uma dor bem chata, assim, que foi a semana inteira. Até na sexta-feira eu fui na físio, daí ele soltou ali e tal, e é realmente, tipo assim, a gente ter ficado parado, uma dor muscular, uma dor que não é uma lesão, é uma dor que ela apareceu ali. Mas a primeira semana foi bem difícil, assim, de ter vontade de correr, sabe? De sentir que, tipo, é aquela coisa, assim, tá pesando. E teve uma coisa interessante também, né? Que a gente sempre ganha alguns quilinhos nas férias ali, né, de parar de treinar, de comer bastante, comer porcaria, que nem tu falou. Almoçava às 6 da tarde, às vezes às 3, às vezes às 2, às vezes às 4 da manhã. Então, tipo assim, não tinha uma rotina, né, de sono, de descanso, como geralmente a gente procura levar a vida, né? No período que está treinando, no período que está tentando buscar algum desempenho. E aí eu me pesei, né? Fui na nutricionista na segunda-feira, na terça-feira, quando eu voltei, e eu tinha ganho 7 quilos. E assim, é uma Caraca. coisa que é tipo, é surreal. Quando todo mundo que eu falo assim, cara, eu ganhei 7 quilos, e todo mundo fala assim, como, cara? Não tem como ter ganhado 7 quilos. Eu falei, cara, tá ali na balança, tá o número. E, e aí, agora hoje eu me pesei de novo. A gente montou uma estratégia, né, de dieta, de redução ali, para primeiro tipo, desinchar, porque a gente comeu muito sorvete lá também, comeu muita coisa, né, que não, a gente não costuma comer no dia a dia, e eu mais, né? E aí, assim, me pesei hoje, tipo, já tô com 73 e alguma coisinha, então, tipo assim, perdi quase 4 quilos, assim, numa semana também. Então, não era, né, gordura, não era peso de fato, era um inchaço, era uma retenção de líquido, era alguma coisa assim. Então, o peso real agora que está ser perdido são 3 quilos e alguma coisinha para voltar para o meu peso normal, né? Então é bem mais tranquilo do que pareceu no primeiro momento. Isso acaba assustando, geralmente, os alunos, né? Tu estava comigo no dia que eu abri as planilhas lá dos meus alunos, que eu dei férias, e alguns deles não respeitaram as férias, tipo, e aí vem ao encontro do que tu falou, de às vezes o amador ele tenta, sei lá, eu brinco assim, porra, não treinou o ano inteiro e agora vai querer treinar nas férias, sabe? Tipo assim, matou treino o ano inteiro e agora quer treinar nas férias. Eu acho muito importante esse período de descanso, porque sinceramente, assim, como aquelas 3 semanas ali pós-maratona foram bem difíceis para treinar, de ter vontade de treinar, mesmo sem um objetivo, sem nada, assim, sabe? Hã, eu acho que para a cabeça faz muito bem, assim, o não treinar, o não se preocupar, o sair da rotina, o deixar para lá, sabe? Eu acho que, embora eu não seja atleta, eu tenho uma dedicação bem grande, né, com a corrida, tenho uma dedicação maior do que a maioria dos amadores, hã, e aí, ou maior ou igual a muitas pessoas que se dedicam dessa forma, assim, de treinar mais vezes na semana, de tentar, às vezes, fazer 2 turnos, de tentar levar uma vida mais parecida com o que o atleta profissional leva, mesmo que os resultados não sejam nem parecidos. Mas ter a experiência, né, de passar por isso, até porque acho que engrandece, a experiência engrandece na hora de passar o treino, de passar
a planilha, né, para os alunos que a gente acaba acompanhando, e são muitos. Mas é isso, eu acho que, dando aquele mesmo recado que tu deu, um recado muito parecido, é para a galera começar de leve, começar sem se preocupar com a primeira prova, se vai dar resultado, se não vai. Tem que aguardar o corpo responder, vai se surpreendendo positivamente com o que o corpo vai te apresentando, vai crescendo gradativamente esse volume, né? A gente trabalha muito na assessoria aqui com a Maratona de Porto Alegre sendo o pico do treinamento, o pico de performance desse atleta amador, que nós acompanhamos, e o nosso ciclo já começou, né? A gente vai fazer 5 semanas aproximadamente de uma base para eles, a gente vai fazer uma avaliação para ver como é que eles estão, e a partir dali a gente começa a traçar, né, os objetivos para quem vai correr os 5, quem vai correr 10, quem vai correr 21, quem vai correr 42. E vai, então, assim, a gente já fez um planejamento para essa galera aqui que acompanha até dia 7, 8 de junho, né? Então, a corrida nunca é uma coisa imediatista, né? A gente sempre tem que pensar no lá na frente, no objetivo final. Então, às vezes fazer uma boa sessão de treinamento agora não significa absolutamente nada, porque daqui a pouco ela lá na frente ela vai te sobrecarregar, daqui 1, 2 semanas tu vai sentir o peso dessa sessão de treino que tu fez de maneira exagerada, não estando preparado pro corpo, não estando preparado para aquele impacto. Então, eu acho que tem que ter muita calma nesse início de temporada, nesse início de ano. Geralmente a pessoa engordou também, no mesmo caso, todo mundo ganha 1 quilinho, 2, 5, 7, sei lá, mas ganha um pouquinho de peso. Ter paciência, confiar no processo, confiar no treinador, não tentar dar o passo maior do que a perna. E é isso, fazer isso de uma maneira que sinta prazer de correr, sinta prazer de estar fazendo essa atividade, não uma coisa que seja uma obrigação, né? Sabe que tava vendo essa semana, a gente, para nós, às vezes é tão normal, e pro amador não, né? Pro amador é algo muito diferente, assim. Ele não tem o conhecimento, não sabe os detalhes do que a gente sabe e para nós é normal. Por exemplo, treinos leves, né? Tava vendo assim, pessoas falar que a gente vê, né, as pessoas que postam os treinos e tal. Cara, nunca é leve, nunca é leve. Todo dia a pessoa tá rodando forte, daí a pessoa posta lá, ai, soltando, leve, 4 por quilômetro. Que jeito, cara? Tu corre uma prova 4 por quilômetro, como é que tu vai rodar 4 por quilômetro leve? Umas coisas que não faz sentido. Tipo, pra mim, cara, pra mim, rodar 4 por quilômetro não é leve, assim, 4 assim, tipo, é confortável, mas não é leve. Tipo, leve é rodar, pra mim, 4,30, 5, pra mim é leve. Mas tipo 4, 3,50, já não é leve, leve, leve. Então tu imagina, tipo, eu corro abaixo de 15 nos 5 quilômetros. A pessoa corre 17 Não e ela seja fala humilde, que tu eu. corre mais para perto do 14 do que do 15. Mas aí a pessoa corre 17, 30, 18 e fala que aquele 4 é leve. Não é. Só que o amador tem essa dificuldade de não treinar nunca leve. Ele não quer treinar leve, ele acha que se todo dia ele treinar forte, ele vai estar evoluindo. E não é isso que acontece, né? Porque eu digo, eu tava pensando até, rodando agora essa semana, né? Às vezes a gente tá rodando e vem milhões de pensamentos aleatórios na cabeça. Eu tava pensando assim, tem semana que eu faço 10 sessões de treino. Das 10, 3 são pesadas e 7 são leves. Entendeu? Então, assim, 70% da minha semana são rodagens leves. E o amador, não. O amador ele vai correr 4 vezes por semana, 5, né? E aí ele vai fazer os 5 treinos pesados. 3, às vezes É. 3. E aí, pô, tem que entender que o leve, né, é, é muito fundamental. Mas aí não, tem que esperar a blogueira lá, nutricionista do Instagram, não sei quem lá, fisioterapeuta, falar que os quenianos fazem isso para a pessoa acreditar. Não, porque os quenianos lá num estudo, numa pesquisa, disseram que eles treinam leve, eles rodam leve, mas é óbvio que eles rodam leve. Isso é uma matemática, tipo assim, para o treinador que estudou, ele vai falar que os treinos leves são fundamentais, principalmente depois de um treino pesado, o treino leve é importantíssimo para recuperar, né, a musculatura, toda essa questão. Mas não se acredita. Então, eu lembro que quando eu morei em Porto Alegre, eu rodava o segundo turno na Redenção na grama da pista da Redenção, por dentro da pista. E, cara, rodava a 5,30, 6, eu acho. E aí começou uma galera que me via treinar assim, os tiros mais fortes,
perguntar para os treinadores: "Mas como assim esse guri aí roda leve desse jeito?" E aí não sei o que os treinadores respondiam, né, mas assim, era uma surpresa ver que, um guri que corre 800 para 1,49 na época, 1,48, e corre um 3.000 para baixo de 9, rodar a 5, 5,30, assim, era uma surpresa para os amadores, que para nós é algo que, né, a gente sabe que funciona, que é, mas o amador não, né, eu não sei se isso é inspiração de outros esportes, ou se é uma questão da mente humana, de querer se superar, mas o atletismo ele tem essas peculiaridades, é que o forte todos os dias não quer dizer que tu tá no caminho certo, né. Não sei se também é por causa da internet que vende essa coisa de: tem que se motivar, tem que fazer melhor hoje, do que amanhã e blá blá blá, sabe. Não sei, mas assim, não funciona, né, o amador tem que entender que o forte todos os dias e entrar na cabeça. Tu deve saber mais que eu, mas eu às vezes dou um pitaco pra um, pra outro, falo assim: "Cara, vai com calma, não é por aí, roda mais leve". Não, a pessoa, tipo, parece que é uma ofensa, sabe. Tá bom então, tá bom, não, quem sou eu pra falar, né. Tipo assim, não, mas é difícil, né. Enquanto tu tava falando sobre isso, eu pensei, ainda bem que tu te estendeu bastante do teu pensamento, assim, tu conseguiu botar pra fora muita coisa aí interessante, que assim, eu tô talvez eu esteja flertando com o cancelamento pela primeira vez nesse programa, com o que eu tô pensando em falar. Mas assim, eu acho que, assim, eu vou tentar falar de uma maneira que eu não perca a minha razão enquanto eu falo. Eu vou tentar falar de uma maneira que seja o menos agressiva possível, assim, porque às vezes a vontade que eu tenho é de pegar a pessoa e balançar a cabeça dela até ela entender o que ela tá fazendo de errado. Ou então para ela pensar no que ela tá fazendo de errado e questionar o seu treinador, sua treinadora, seu, sei lá, quem acompanha, para entender um pouco mais do que está fazendo. Porque, assim, como eu trabalho muito com amador, com gente que está iniciando na corrida, essa galera não tem a noção do que é. Essa galera, tipo, pensa, eu vou entrar, eu vou correr e um percurso, sei lá, de 5 quilômetros e vou correr mais e mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, todo dia mais forte, até eu conseguir correr os 5 quilômetros, fazer meu RP em treino. Primeiro, RP em treino não existe, né? Então, a gente, dentro de uma questão lógica da coisa, a competição existe por isso. E a gente nunca pode esquecer que a gente está num esporte competitivo. Por mais que a gente tenha um viés amador, por mais que a gente tenha um viés de não fazer força, de estar ali para se divertir, tá tudo certo, não tá errado isso. Mas quando tu entra numa prova, tu está numa competição que tem regras e responsabilidades a serem cumpridas, né? Então, tu não pode simplesmente fazer o que tu quiser durante uma prova, porque ali tem um regulamento. É a mesma coisa que é muito diferente no atletismo, porque, por exemplo, nos outros esportes, geralmente tu não consegue frequentar um ambiente profissional, como no futebol americano, sei lá, em qualquer outro esporte, não me vem nenhum na cabeça que onde amadores e profissionais façam, né, estejam no mesmo evento, no mesmo ambiente, convivendo juntos. A gente não pode esquecer que o que vale para eles vale para a gente também. Claro que com algumas coisinhas, a gente, o profissional não pode correr de fone, o amador pode correr de fone. Tipo assim, tem uma vista grossa para algumas coisas, mas que dentro do processo, dentro do entendimento de esporte, a gente precisa seguir algumas regras e ler o regulamento, estudar o que tu está fazendo, ver o que tu está fazendo para não fazer uma coisa por desinformação. E aí, só traçando um paralelo aqui, abrindo um parênteses antes de eu ser cancelado, que essa parte vai ser importante. Assim, muitas vezes acontece, como eu trabalho com cronometragem também, trabalho com eventos, muitas vezes acontece que as pessoas amadoras, elas não sabem a questão do tempo líquido e do tempo bruto, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Que assim, numa prova, porque assim, às vezes as provas, a maioria das provas hoje em dia que não tem premiação em dinheiro, ela tem um nível um pouco mais fraco. Então, pessoas que não estão acostumadas a subir no pódio vão subir no pódio. E alguns eventos que, como tem muito evento, alguns eventos os atletas não têm premiação em dinheiro, não tem premiação, os atletas fortes não vão participar. E aí acaba que os amadores acabam subindo no pódio. Porém, o que acontece nessas provas é que às vezes uma pessoa larga lá atrás, pensando no seu tempo líquido, porque está acostumada com isso, porque está acostumada a correr pelo seu tempo líquido. Aí chega lá, tipo assim, ela faz um tempo melhor do que a terceira colocada no geral.
Só que pela regra não vale, porque para 5, 10, as pessoas que sobem no 3, as pessoas que sobem no pódio, é tempo bruto, é o tempo da largada e pelo visual de chegar das 3 primeiras pessoas, as 5, as 10 pessoas que chegaram na frente. E aí muitas vezes tu escuta reclamação, mas olha aqui o meu Garmin, eu corri melhor que ela, como é que ela chegou na minha frente? Ou eu corri melhor que ele, como é que ele chegou na minha frente? Então assim, isso é questão de saber o que está fazendo. Às vezes a pessoa não sabe, ela simplesmente por falta de informação, ela não sabe. Mas agora, eu acho que é só uma coisa que me veio na cabeça enquanto eu falava sobre esse assunto. Só que ontem eu fiz um post no Threads que foi bem repercutido, assim, tiveram alguns comentários, algumas curtidas bem interessantes, que eu escrevi exatamente isso assim. O que mais me entristece no treinamento é a quantidade de gente que treina de maneira equivocada, seja por má orientação ou por cabeça dura. É triste essa romantização das lesões, como se elas fossem sinal de que tu está se esforçando. Lesões podem e vão acontecer em algum momento, mas sentir dor sempre não é normal. O maior problema é que as pessoas que iniciam na corrida são sempre vibrantes, mas por treinar de maneira equivocada, vão perdendo essa vontade inicial até desistir do esporte, o que acontece muitas vezes. A pessoa se frustra, né, de tanto se machucar e acaba desistindo do esporte, o que é triste, porque é uma coisa que podia fazer bem para essa pessoa e ela acaba desistindo por má orientação ou por cabeça dura, por não fazer o que o seu treinador, a sua treinadora está mandando. Mas uma coisa que agora é flertar com cancelamento diretamente, é uma coisa que eu vou te botar na jogada também, azar é teu. A gente já conversou muito A sobre esse opinião do assunto. Paulinho não reflete a minha opinião. Tudo bem, tu que vai me defender mesmo. E aí, o que acontece? Cara, eu vejo por muitas vezes, cara, as pessoas utilizando para os treinadores em geral, e daí não tô citando A, B, C ou D, eu tô citando generalizado, assim, porque acontece em muitos locais. Os treinadores, eles acabam, por questão de facilidade, porque às vezes tem um volume de gente muito grande, o qual tu não consegue individualizar o treinamento dessas pessoas, porque é muita, muita gente, e eu entendo isso até certo ponto. Porém, esses dias, num caso que eu tava conversando com uma pessoa aleatória, assim, e ela me comentou que, por exemplo, assim, na planilha dela tava lá, tiro de 400 metros. Tava lá, tiro de 400 metros com pausa de 1 minuto para zona 4. Isso na minha cabeça não existe. Isso não Ai, faz cara, eu tenho o um menor preconceito sentido. eu tenho um preconceito tão grande com pessoas e também posso ser cancelado agora, mas com pessoas que falam isso no Instagram, é que eu vejo mais no Instagram, né, as pessoas que aqui na minha cidade não tem essa rotina de falar em Z, blá blá blá. Mas no Instagram, eu tenho um preconceito e preguiça com pessoas que falam: hoje eu rodei na Z3, na Z2. Cara, não, assim, ó, não existe, não que não exista, mas nós do atletismo, da pista, ninguém faz isso. Ninguém fica falando isso. Eu acho que isso vem do triatlo, não sei, mas eu tenho preguiça também, mas continue. Não. Então, assim, o que acontece? Por exemplo, assim, tá? E eu entendo que isso facilite muito o treinador, porque ele faz uma fórmula matemática que na minha cabeça também não existe. O corpo humano não é matemático. Ele faz uma fórmula matemática para facilitar a vida dele, lógico, tu faz um teste de 3.000 e fala, ó, tu vai correr nisso, a tua zona 1 é essa, a tua zona 2 é essa, a tua zona 3 é essa, a tua zona 4 é essa, ou de acordo com a tua frequência cardíaca, a tua zona é essa, essa, essa e essa. Só que isso são fórmulas, isso não é o ser humano, isso não é individualizar. E aí tu coloca lá, tu vai fazer tiro de 400 metros em Z4. E essa Z4 desse ser humano que está fazendo, da qual eu tive a conversa, ela variava entre 4 e 28 e 5 e 4. É isso mesmo. Cara, isso num tiro de 400 metros é uma variação de frequência cardíaca, uma variação de lactato, uma variação de esforço. Não faz nenhum sentido tu começar o primeiro tiro de 400 para 4,38 e o último para 5,2. Não faz sentido. Eu não consigo nem explicar o quanto não faz sentido isso. Primeiro que já deveria estar o tempo, né, do tiro de 400, ao meu ver, Exato, nem deveria estar o ritmo lá. Para o amador tem que estar lá exato. o tempo. Tu vai fazer para 1:20, não para 4:30, vai para 5, não. O ritmo existe a partir dos 1.000 metros.
Não existe ritmo em tiro de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. E porque muitas vezes as pessoas que dão orientação, elas nem sabem que existe tiros que não são múltiplo de 400. Então tu só vê tiros de 400, 200, 400, 800, 1.200, porque é fácil de contar, que daí dá só uma volta na pista. Então, assim, existem uma variação de treinos, existe uma variação de especificidades que não estão sendo trabalhado com essas pessoas. E essas pessoas acabam sentindo dor porque elas estão se esforçando dentro de uma zona que é muito ampla. Então, assim, existe um target, existe um número exato, ou então um número que varie de 2, 3 segundos ali dentro de um tiro de 400, ou dentro de um tiro de 800, ou dentro de um tiro de 1.000. Só que assim, tu deixa tão expandido esse número, não faz sentido do ponto de vista científico da coisa. Porque sabe, por que se faz tiro de 400? Na bibliografia nunca está escrito em metros, sempre está escrito em tempo. Então, uma pessoa que faz um tiro de 400 para 2 minutos e uma pessoa que faz tiro de 400 para 1,20, 1,18, 1,12, elas estão trabalhando valências completamente diferentes na mesma distância. E a maioria das pessoas não sabe disso. O que eu já disse em algum episódio anterior, mas o que eu repito agora é que, no meu caso, tá? E aí eu me coloco no lugar desses amadores que tem essa variação. Se o treinador manda eu fazer 10 tiros de 400 para 1,12, é uma coisa, tá? É uma coisa. Se ele manda fazer 10 tiros de 400 para 1,8, são 4 segundos. É completamente diferente. Aí são 2 segundos a cada 200, tá? Então, em vez de eu passar 36 do 200, eu vou passar 34. É muito diferente. É muito diferente. Então, são 4 segundos, né? E tu pensa um amador. Ontem, né, tava conversando com o meu treinador e ele me mostrou um atleta que veio para ele agora. Não sei aonde treinava, mas era uma assessoria que passava os treinos ali por aplicativo, que é a maioria, na verdade. E aí ele tinha uma rodagem, ele me mostrou, que a rodagem era também zona X, 4,19 a 4,49. Ele tinha que rodar. Aí tu imagina, assim, tipo, cara, o cara é meio maluco. Ele sai o primeiro quilômetro a 4,19 já, loucaço. E aí depois ele corre a 4,49 e vai achando que tá certo, sabe? É uma variação, ou acaba o treino a 4,49 quebrado, ou a 5, porque saiu a 4,19, que é um ritmo forte no começo, entendeu? Ou eu quando rodo, às vezes de abaixo de 4, cara, é muito difícil o primeiro quilômetro já ser abaixo de 4, sabe? O cara, putz, vamos botar aí 4,30 já, o cara tá ali mexendo, sabe? E então são coisas assim que eu também não entendo muito a lógica disso. Eu acho que é por facilidade e pela questão das assessorias não recusar aluno, né? Pô, sei lá, tu dá treino para 200 pessoas. Cara, não tem como tu até tem, né? Se tu for um maníaco de trabalhar 24 horas. Mas se tu for pensar assim, um treinador ter 200, 250 alunos, ele não vai pensar individualmente no Paulinho, né? O que as pessoas têm que entender isso? Cara, o Paulinho, ele tem X na maratona, né? Quanto que é agora? Tem que se orgulhar, né, cara? 2,40 2,40, 22. 2,40 22, tá? O treinador tem que pensar nessa marca do Paulinho, tem que pensar no 5 que ele tem no 10. E isso eu falo, né, pela minha experiência. E fazer um treino pro Paulinho. Porque o Paulinho tendo 2,40 22 e o Guilherme tendo 2,40 22, não quer dizer que eles vão fazer o mesmo treino. Porque são pessoas diferentes, entendeu? Eu posso ser um cara muito mais rápido que o Paulinho ser um cara muito mais resistente que eu. Não tem como fazer treinos iguais, sabe? E hoje nas assessorias o que se vê é isso. Tu vê o treino é às 7 da manhã. Eu acho que em Porto Alegre muito mais, né, na Redenção. É 20 caras fazendo o mesmo treino, eles largam juntinho 400 lá, né? A Redenção deve ser uma loucura, porque na minha época ali, em 2015, 2016, já era um caos, tu imagina agora que tem muita mais gente praticando. Aí tu pensa, cara, esses 20 caras estão fazendo o mesmo treino e é o mesmo tempo, é 400 para 1,30. A pausa é igual, aí tudo é igual. Assim, será que o amador não se flagra assim, putz, mas o Paulinho ali, cara, ele é muito mais rápido que eu, e ele tá fazendo o mesmo treino que eu, e
é diferente as nossas valências, né? Nossas capacidades. E são coisas que daí tu se explica por que que hoje lesiona tanto, por que que hoje a galera da fisioterapia tá ficando milionária. Porque é isso, cara. É aqueles vídeos de meme que falam que é uma indústria assim que, tipo, uma pirâmide, né? Que é o Sim. treinador, daí indica o físico, indica o nutricionista, que é isso, né? É parte do treinamento equivocado. Eu vejo isso, eu vejo essa questão assim da romantização da lesão, do cara treinar sempre esgoelado, o cara sempre treinar devendo, o cara não recuperar de um treino para o outro, até porque o atleta amador ele tem às vezes um dia de recuperação, que a gente não tem, e o atleta profissional não tem. A gente, porque eu treino 6 vezes na semana, né? Eu não tenho esse tipo de recuperação, mas os atletas profissionais não têm esse tempo de recuperação. Então, quando tu tem um dia de recuperação, tu sendo redundante, tu recupera mais, e aí tu faz o próximo treino numa intensidade maior. Por quê? Porque tu tá descansado. Não é porque tu melhorou, não é porque tu evoluiu, é porque tu tá descansado. Se tu É, treinasse todo aí que é o erro, dia. né? Exatamente. E aí é o que tu falou lá no início, a questão das intensidades que tu faz para 1,12 ou para 1,8. No dia que tu tem o treino para 1,12, tu poderia fazer ele, tu tem condições de fazer ele a 1,8. Vixe, dá Só que tu 1,5. não faz. Só que tu não faz, porque tá escrito ali que é 1,8. E tu tem que respeitar o que tá escrito ali, porque, que nem tu falou no começo do teu raciocínio, aquilo ali faz parte de uma valência que quer ser trabalhada. Então Não, não mas é um precisa fazer objetivo mais forte. futuro, né? Exatamente, exatamente. Tu não Assim, se é um precisa. idoso, é porque tem um porquê de ser um idoso, né? Se fosse 1 minuto cravado, tem um porquê de ser 1 minuto. Então, assim, eu sou um cara que o último tiro eu gosto, cara. Eu gosto. Meu treinador não deixa, ele odeia. O último tiro eu gosto, por exemplo, eu tenho 10 para 1,12. O último eu gosto de me enlouquecer e fazer para 1 minuto, porque, cara, tem que ser feliz na vida, entendeu? Ter alegrias. Mas assim, não é o certo, tu entende? Não é o certo. Assim, se é um idoso, é um idoso. E tu entende mais ainda nisso, assim, se tu colocou lá um idoso pro cara, é porque aquele treino tu quer que seja um idoso, porque, sei lá, a competição é daqui 2 meses, não tem por que o cara fazer pra 1,5. Ele pode fazer? Pode, mas não tem porque. E o amador acho que não entende isso, né? Ele pode, ele tem condições de fazer, mas ele não precisa fazer. Esse que é o mais importante. É tu conseguir ter a noção de que daqui a pouco uma rodagem a 6 por quilômetro vai te acrescentar muito mais do que uma rodagem a 4 por quilômetro. Porque o objetivo trabalhado naquela sessão é um. Eu sei que tu consegue rodar a 4, eu sei que tu consegue rodar a 13,50 se tu quiser. Mas só que tu não precisa, naquela sessão, não precisa. Vai ter o dia que tu vai rodar a 4, vai ter o dia que tu vai rodar a 13,50. Mas dentro de um planejamento, dentro de um esqueleto de trabalho, de um macrociclo de treinamento, como se chama, né? Tu vai conseguir chegar lá, tu vai. Só que o problema é que se tu começa a queimar etapas, a tua probabilidade de lesionar é muito maior. E aí tu não vai chegar nessa etapa, porque tu vai estar machucado. Porque tu não vai chegar, tipo assim, tu vai se quebrar antes de tu chegar na etapa que tu quis antecipar. Então, isso para mim é muito complexo e me dá uma tristeza muito grande, porque assim, como profissional, como professor de educação física, como treinador de assessoria, para mim, a pior coisa que existe é um aluno chegar para mim e falar assim: "Cara, tô machucado, o físio mandou eu parar 30 dias". Cara, porque isso faz repensar o meu trabalho. Isso faz repensar o meu estudo. Isso faz repensar onde é que foi que eu errei com aquela pessoa. Mesmo que daqui a pouco eu saiba que eu não tenho responsabilidade sobre as ações que ela fez. Mesmo que ela tenha rasgado minha planilha o tempo inteiro. Então, assim, eu faço uma reflexão, eu revejo planilha, eu revejo pensamentos para saber por que aquela pessoa se lesionou. Eu tenho um índice baixíssimo de lesões, baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo de lesões, graças ao estudo, não é graças a Deus, é graças ao estudo. Eu tenho um número baixíssimo de lesões, mas assim, acontece porque é um esporte de impacto. Tu já se machucou, eu já me machuquei, todo mundo se machuca. Mas uh, às vezes a gente passa do ponto por uma necessidade, a gente passa do ponto por um objetivo, mas uma coisa que é planejada e tem que ser dita pelo treinador: olha, se tu for daqui para cá, a tua probabilidade de machucar ela é de 70%. Tu quer assumir esse risco? Quero assumir esse risco, pode ser que não aconteça. E aí eu vou dar um exemplo, já me estendendo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu faço a minha planilha de treino em conjunto, vamos dizer assim, com meu pai. E, e aí, para maratona, eu tinha pouco tempo, eu tinha 9 semanas para trabalhar a prova, para treinar para a prova. E eu escrevi uma planilha para mim,
que eu julgava agressiva, mas dentro de um objetivo que eu queria alcançar na maratona. E eu escrevi todo o planejamento, todo esse ciclo de 9 semanas e mandei para ele. E falei, ó, esse aqui é o que eu planejo fazer. E aí ele me respondeu da seguinte forma, ele só mandou uma mensagem e falou assim, me liga. E aí eu liguei para ele e ele falou assim, cara, essa planilha tá linda, ela tá maravilhosa, a progressão tá ótima, as intensidades estão muito boas, o volume tá excelente para quem busca essa marca, mas tu não vai chegar na maratona se tu fizer essa planilha. Porque tu não tem condições, tu não rodou mais que 100 quilômetros o ano inteiro. Tu não conseguiu chegar num nível para fazer esse treino. Então, assim, tu quer arriscar um 2:38 e não chegar na maratona? Ou tu quer correr 2:45 chegando bem na maratona? Tu pode não chegar. Ou tu pode chegar e correr um pouco pior. O que tu gostaria? E eu falei, cara, então vamos ser. Eu quero terminar, eu quero concluir. E dentro do processo de treinamento, esse 2:45 acabou virando 2:40, que foi o que aconteceu. Que foi onde a gente chegou e deu tudo certo, não me machuquei, foi tudo lindo. Então, assim, essa conversa, esclarecer isso, né, com o seu aluno, o aluno questionar o professor, chegar e falar para ele assim, professor, por que isso? Por que eu tenho que rodar leve? E tu vai falar. Só que daí o aluno pode assumir o risco de não fazer, de não te ouvir, e aí eu não sei porque ele paga assessoria, porque ele tá ali para te ouvir, né? E se ele quiser Fazer fazer o que dá na amizades, cara. cabeça dele, exatamente. Então, eu acho que a assessoria, ela pode ser uma coisa social, ela pode ser onde tu vai conhecer pessoas, onde tu vai sair com pessoas, onde tu vai encontrar o amor da tua vida, onde tu vai fazer grandes amigos, mas só que tu não pode esquecer que tu procurou uma assessoria para evoluir a tua corrida. Entendeu? E se tu não evoluir a tua corrida e permanecer machucado, qual o sentido de estar numa assessoria? Então, esse é um pensamento que eu vim lá, flertando com o cancelamento o tempo inteiro, tentando me defender, tentando não falar Não, tá absolutamente do longe do cancelamento. que eu penso, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser dita. E como a gente estava sem pauta, eu acho que veio no momento, assim, esse início de ano, assim, para começar já descarregando as emoções aqui nesse Ai, podcast. eu tava falando, né, eu tava pensando agora, gente, a gente eu principalmente, né, porque eu falo os amadores. Não tenho nada contra, é que assim, eu uso de exemplo pra diferenciar, né. Então, assim, os profissionais que eles seguem o que tá escrito ali certinho pelo treinador, o treino leve, eles fazem leve. A maioria dos profissionais, né, eu digo. Mas, assim, respeita porque confia no treinamento na inteligência do treinador. E aí a gente vê os amadores, é porque, assim, o amador, a gente presencia essas questões de treinar muito forte no momento que não é. Eu ontem, essa semana, cara, tava vendo uma mulher na rua, assim, talvez com um pouquinho de sobrepeso, né? Nada contra, mas assim, cara, rodando muito forte, assim, ó. E daí tu, caraca, assim, ritmo de prova, sabe? E aí tu se pergunta também, nossa, mas será que tá certo isso, né? São diversas coisas porque a gente presencia, né? Então, e o amador, a questão é que às vezes ele vai para uma pista de atletismo e ele não sabe nem quanto mede a metragem de uma pista. Eu já teve gente que eu tava na pista e veio assim, pô, quantos metros tem a raia 1? Aí tu explica, tem 400 metros. Ah, bom, não sabia. Então, às vezes entra numa assessoria, vai fazer tiro, não sabe nem o sentido, se é horário, anti-horário, não sabe a distância, não sabe se o relógio, como é que liga um relógio. Então é engraçado, assim, por isso que a gente usa, mano. Né? Pô, adoro todos os atletas amadores. Às vezes o professor deles também não sabe, né? A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. E aí já é um ponto, é um outro ponto que a gente vai levar, que é a educação e a formação dos treinadores no Brasil. Mas é uma série de questões, né? Que o treinador às vezes não conhece muito sobre atletismo, né? Vê uma oportunidade de mercado, talvez abrir uma assessoria, vai e tal. E aí desinfora muita gente. Mas não vejo como um cancelamento, só estamos sendo sinceros e desabafando sobre as assessorias Pensamento. aí. E não é questão de assessorias aí, né? Tipo assim, cara, eu acho que tem muitos bons profissionais, excelentes profissionais trabalhando em Ah, assessorias com no Brasil certeza. inteiro.
tem tanto atleta de qualidade, tem tanta gente boa, né? Tem tanta gente que é descoberta em assessoria e depois acaba partindo para um nível profissional. Não é uma crítica às assessorias, mas é uma crítica à metodologia de treino. E, claro, que eu também posso fazer aqui um adendo nessa colocação toda, que por vezes, por mais que tu explique isso para o teu aluno, e aí uma coisa que eu vivo na pele, por mais que tu explique todas essas questões para o teu aluno, ele chega para ti e fala assim, tá, mas olha só, eu entrei na assessoria para correr com o Kurtz, que é o meu amigo, e eu não quero não correr com ele. Eu sei que tu me Também. explicou, eu sei que eu corro todo o risco de me machucar, mas eu acho que isso tá ok, entendeu? Se tu explicou pro teu atleta, pro teu aluno, todo o processo e ele resolveu, e ele tem essa opção também, ele quer só se divertir, ele quer correr o risco de se machucar, ele não quer evoluir na corrida, tá tudo bem também. Ele pode estar ali pelo social, tá tudo bem também. Só que ele tem que estar ciente disso. Não é questão de fazer A ou B coisa, é questão de ter a ciência, da pessoa saber os porquês que ela está fazendo aquelas coisas que ela está fazendo e aonde ela pode chegar fazendo aquelas coisas que ela está fazendo. Exatamente. Bom, boas divagações, boas opiniões sobre isso. Já estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio de retorno. Vamos falar rapidamente aqui, Paulinho. Tem uma pergunta para te fazer. São Silvestre, tivemos o Jonatas entre os 5 melhores do geral no masculino, correndo 45,32, o único brasileiro, né, no meio de africanos. E no feminino a gente teve duas brasileiras, né, a Núbia, que era esperada ela estar entre os 5, vem de uma grande temporada, campeã do Troféu Brasil nos 10 quilômetros, e nós tivemos, não é uma surpresa, né, mas acaba sendo uma surpresa, eu digo, no sentido que ela é uma corredora de 3 mil com obstáculo, mas ela nesse final do ano correu bastante, meia maratona, correu provas mais longas, que é a Tati. A Tati correu a São Silvestre, foi muito bem, quinta geral, segunda melhor brasileira, e talvez seja aí um... Eu não conversei com ela, não sei, até posso tentar descobrir, mas pode ser que ela, para esse ciclo olímpico, ela esteja migrando assim, para provas mais longas, que ela tem um grande potencial. Paulinho, 2006, a última mulher que venceu, brasileira, a São Silvestre. 2010, o último homem, Marilson. No feminino, a Lucélia. Por que esse lapso aí temporal de brasileiros não vencendo a São Silvestre? Pelas aquelas questões que a gente falou no começo do episódio, né? A gente está muito atrás, né? E por vezes os quenianos, os africanos que vêm para São Silvestre não são os africanos top, né? São africanos que não estão competindo em provas grandes lá fora, né? Por vezes sim, por vezes tem um, dois ali que são realmente atletas de altíssima qualidade, atletas de top mundial, mas a gente está muito atrás, a gente está muito distante. Eu não acredito numa vitória brasileira na São Silvestre nos próximos, sei lá, 10 anos, se as coisas não mudarem. Olha, 10 dá para aparecer alguém, cara. Mas assim, e aí quando apareceu alguém, esse alguém acabou sendo punido, né? Acabou sendo suspenso. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que tem que mudar um sistema inteiro, um modo de pensar brasileiro, de fazer atleta, de formar atletas, porque a gente vê nas gerações mais novas que o pessoal não tem interesse em atividade física, o pessoal não tem interesse em treinamento, tem muito mais interesse na tela do que na. E é uma questão de evolução também, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, é a mesma questão. Uma questão muito parecida. Porém, tem um incentivo escolar, tem um incentivo universitário, tem um incentivo profissional. Aqui nós não temos isso. Por que alguém vai começar a correr hoje? Se não vai ficar rico. Se começar a correr hoje no Brasil, tu não vai ganhar dinheiro, tu não vai ficar rico, pode se sustentar, tu pode ter uma boa vida se tu for um excepcional, se tu for para os Jogos Olímpicos, se for campeão sul-americano, pan-americano, etc. Se tu for um atleta de exceção dentro do teu país, tu vai ser. Só que os outros todos que são abaixo desse nível não vão conseguir, muitas vezes não conseguem sobreviver. Então não tem como tu cobrar resultado num país que não ajuda em nada. É complicado, é complicado. Por isso que eu acho que assim, ó, pode surgir, só se surgir um fora de série, alguém que venha descoberto por alguém assim, meio sem querer, meio que
caiu no esporte, gosta, tem talento e quer seguir, porque senão eu não vejo ninguém ganhando a São Silvestre no Brasil nos próximos 10 anos. Eu acho que um ponto principal, além disso, que a gente vê muito em entrevista sobre, e me chateia um pouco, cara, é dos brasileiros falando que não se prepararam, não é meu objetivo, eu não periodizei para São Silvestre. E aí o Jonatas esse ano foi e falou, sim, eu treinei para São Silvestre, eu preparei para São Silvestre. E aí foi o melhor brasileiro, sabe? Então acho que falta um pouco isso. É difícil a data? É difícil, 31 de dezembro, o atleta muitas vezes está cansado de uma temporada longa, mas assim, tem que ter um pensamento diferente, né? Tem que periodizar, tem que pensar assim, a São Silvestre é a competição que mais dá visibilidade para os atletas brasileiros, passa na TV aberta, grande audiência, então acho que tem que repensar também isso, o atleta em si querer correr São Silvestre e correr bem. Então é isso, né? Já passamos de 1 hora, já nos estendemos aqui do nosso horário previsto. E ficamos com o compromisso de voltar na próxima semana. Dessa vez, sim, estamos gravando todas as terças-feiras, botamos isso como prioridade nas nossas agendas, nas nossas vidas, de gravar todas as terças-feiras. E então, não sei exatamente que dia nós vamos soltar o podcast ainda, talvez seja na quarta, já que a gente, ou hoje mesmo, se a gente já, se a gente marcou de fazer todas as terças-feiras. Mas agradecemos quem ficou até aqui agora. A palavra-chave de hoje é abacaxi. Não tem palavra-chave, mas se ficou aqui, muito obrigado e até a semana que vem. Bom, é isso aí, encerrando mais um. Paulinho, sim ou não? Ontem tu me mandou uma imagem que o Jacob, um cara dizendo que ele correrá 12:29. Rápido, sim ou não? Sim. Caraca, hein? Então vamos encerrar com essa aí. Eu quero ver, hein? Eu quero ver. Vamos botar final do ano a gente ver se o Jacob baixou de 12:30 Ingebrigtsen nos 5.000 metros. Valeu, galera. Até mais. Falou.